A justiça da fé fala. Deixe-me dizer algo a respeito da fé. Você não pode ter fé sem declará-la. Jesus mesmo disse: se disseres, tende fé no coração, não duvide. E então, se disseres, quando você estuda Romanos 10, você percebe que ali diz a justiça decorrente da lei e também diz, mas a justiça decorrente da fé assim diz. A lei trata do fazer, enquanto a fé trata do falar. Não é suficiente apenas saber em sua mente que você é justo. Não é suficiente apenas ler capítulos e mais capítulos da Bíblia que falam sobre a justiça ou escutar um sermão sobre a justiça e mentalmente concordar que você é justo. Você precisa abrir sua boca e declarar pela fé: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu creio que é nisso que muitos crentes estão perdendo a bênção de Abraão. Eles não estão declarando sua justiça pela fé. Nossa primeira reação a uma situação de desafio é muito importante. Nossa primeira reação quando descobrimos um sintoma em nosso corpo, quando recebemos um diagnóstico ruim, ou quando enfrentamos uma provação, deve ser sempre dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Veja, esse é um momento muito importante. É quando precisamos declará-la. Diante dos desafios da vida, você precisa não apenas saber que é justo, mas também crer e declarar sua justiça em Cristo. Sua fé não é fé até você declará-la. É a maneira que a fé tem de se expressar. Paulo disse em sua segunda carta aos Coríntios: tendo, porém, ouça, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então aqui se vê claramente que o espírito da fé é crer e declarar. Eu criei, por isso é que falei. Então não importa quantos sermões ou livros sobre a justiça você ouviu e leu, você precisa declará-la. Quando você falha e não atinge o padrão perfeito da lei, esse é o momento em que você deve exercitar a sua fé para dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Naquele exato momento em que você está fervendo de raiva contra o seu cônjuge, ou quando você acabou de perder a calma no trânsito, é necessário ter fé para dizer que você é justo, porque você sabe que errou. E sabe o que acontece? Preste atenção. No momento em que você declarar, mesmo ainda estando em meio à raiva, no momento em que você declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, sou justo pela obediência de Cristo, quando você fizer isso, você se sentirá como se estivesse introduzindo algo bom naquela situação.
Você dá um passo atrás e começa a relaxar. E a raiva se dissipa quando você percebe sua verdadeira identidade em Cristo. Homens, se vocês veem uma mulher com pouquíssima roupa na rua, qual é a primeira reação? Vocês ficam conscientes do pecado ou conscientes da justiça? A consciência do pecado lhes levará a sucumbir à sua tentação, enquanto a consciência da justiça lhes dá o poder de superar toda a tentação. É por isso que o inimigo quer manter você consciente do pecado. Ouça-me. Confessar seus pecados o tempo todo o mantém consciente do pecado. É como se Jesus não tivesse se tornado os seus pecados na cruz. A consciência da justiça o mantém consciente de Jesus. E toda vez que você declara isso, você exalta a obra de Jesus na cruz.